A gente vai ouvir agora o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, que está fazendo a gentileza de estar conosco aqui nessa edição do UOL News. Dr. Alberto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. É um prazer falar com você, com Josias e todos os amigos do UOL. Tudo bem? Vamos falar desse assunto. Eu estava ouvindo atentamente e é isso mesmo. Vamos por aí. Vamos lá. Queria sua análise, então. A gente teve toda esse panorama, essa homenagem foi prestada, os cuidados também que foram tomados. Eu queria a sua avaliação. A gente já tem o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, a gente já tem o Partido Novo, todos falando que vão entrar no Tribunal Superior Eleitoral, alegando o cometimento de crime eleitoral, pedindo inclusive que Lula fique inelegível. Tem esse termo aqui que foi usado também. Queria a sua avaliação, doutor Alberto. Então vamos lá, Mauro. Eu falei aqui semana passada no UOL, antes do desfile, que eu até entendia que, de acordo com o artigo 36A, Josias mencionou isso agora, não teve pedido explícito de voto, ou não tinha pedido explícito de voto, portanto, não era propaganda eleitoral antecipada. Mas eu lembro que eu destaquei que, além da inexistência de pedido explícito de voto, o TSE tem uma jurisprudência que fala uso de palavras mágicas. E eu assisti um desfile ontem, aliás, Mauro, José, foi a primeira vez que eu assisti um desfile inteiro de carnaval na minha vida. Nunca tinha assistido, mas esse eu assisti do começo ao fim para poder falar. E aí não vi pedido explícito de voto, mas as palavras mágicas eu acho que surgiram, vocês já destacaram. O próprio Sami-Enredo fala 13 dias, 13 noites. Eu tinha visto o Sami-Enredo antes. Fala 13 dias, 13 noites, fala de conquistas, fala de alguma maneira, fala do futuro. E homenagem é passado. Quem foi o Lula, de onde ele veio, como ele se construiu, qual é a origem, quais as dificuldades que ele enfrentou. Então, a ideia era fazer homenagem do passado e mostrar a força que ele teve até hoje. Mas o que eu vi, eu vou destacar 2 pontos principais, o que eu vi realmente foi alguma alusão ao pleito vindouro, a eleição de 26, e é justamente isso que não podia. 2 destaques eu dou. Tinha lido o Sami-Enredo e vi aquele pedaço olê, olê, olá, lulá, lulá. Na minha cabeça, que não entendo de carnaval, aquilo seria cantado 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, ao longo dos 79 minutos, né? Só que aquilo foi cantado dezenas, se não centenas de vezes. E aí, como o Josias falou, eu achava que eu estava assistindo um comício do PT, porque é a música de campanha das outras 3 campanhas e provavelmente vai ser a música da 4ª campanha. Então, para mim, estava parecendo um comício. Então, esse é o primeiro elemento que eu acho que deixou a situação mais grave do que só uma mera propaganda eleitoral antecipada. E o segundo elemento foi menção, em uma das alas, a motes de campanha de hoje. Por exemplo, a escala 6x1, falar da defesa da soberania do Brasil, falar contra o tarifaço. Aí no último carro tinha alguma coisa que falava da taxação dos super ricos. Isso não é passado. Isso não é da primeira, do segundo mandato, isso é de hoje e vincula com a próxima eleição. Então, eu acho que pelo menos esses 2 elementos vão dar muita discussão. E aí, Mauro, você fala em crimes, né? Vamos lá, não é crime eleitoral, porque não está no rol dos crimes, mas podem ser 2 ilícitos diferentes. Um primeiro ilícito, que é a propaganda eleitoral antecipada, que tem pena de multa, e aí o raciocínio, que eu acho um raciocínio absolutamente indevido. Eu pago a multa e me elegi no final das contas. Não pode ter esse raciocínio, a sanção é multa. Podemos falar dos valores, e um segundo ilícito, que é o abuso do poder econômico, abuso do poder político, e aí esse sim, Mauro, Josias, pode gerar cassação do registro lá na frente, porque não existe registro hoje, mas pode gerar também a inelegibilidade. Agora, tudo depende do devido processo legal. O processo tem, falo sempre aqui, começo, meio, fim. Vai começar hoje, começou semana passada, vai ter o meio, vai ter o amadurecimento e vai ter o fim. A Justiça Eleitoral está com uma batata quente na mão. E eu me lembro bem, termino meu raciocínio e ouço as perguntas, do ministro André Mendonça, que foi relator a semana passada, e a ministra Carmen Lúcia repetiu e depois acrescentou a tal história da festa não pode ser fresta, que lembrou Josias, e está perfeita essa frase. E mais, depois disse a ministra Carmen Lúcia, asfalto, areia movediça. Então, se alguém enfiou os 2 pés na areia movediça ontem, talvez vá afundar e vai ter que pagar o preço.
O senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais, fala o seguinte: nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE. Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal com o bem, foi o que escreveu o parlamentar. E o Partido Novo já distribuiu uma nota dizendo que houve propaganda eleitoral antecipada financiada com dinheiro público e também alega que houve abuso de poder político e econômico ao utilizar recursos públicos para promover a imagem de Lula em contexto pré-eleitoral. O Partido Novo também anunciando que vai pedir a inelegibilidade do presidente Lula à Justiça Eleitoral. Doutor Alberto, com base nisso, e aí com base nessa questão do uso de dinheiro público, a gente sabe que as escolas de samba recebem dinheiro público da esfera federal, da esfera estadual no Rio de Janeiro e da esfera municipal da prefeitura. E é um dinheiro que é distribuído igualmente por todas as escolas de samba. Isso serviria de atenuante ou só o fato de haver dinheiro público destinado a essa escola de samba que homenageou o presidente em exercício já configuraria alguma questão de abuso de poder econômico? Vamos lá, Mauro. Primeiro que você falou, né, da postagem do senador Flávio Bolsonaro, talvez, quando ele fala em crime eleitoral, eu acabei de dizer que em tese não são crimes, talvez o crime eleitoral seja quando o desfile fez lá, né, com uma comparação, Bolsonaro, palhaço Bozo, aí colocou um palhaço no final de um carro alegórico vestido de presidiário, então talvez aí seja um crime contra a honra, né? Se o Bolsonaro vai entender que se deve vestir a carapuça de que ele é o Bozo ou de que ele é aquele presidiário, eu não sei. Aí talvez a gente possa falar em crime. Mas sobre propaganda eleitoral antecipada e abuso, a gente não fala de crime, tá? Agora vamos lá. E aí é importante a observação que vocês fizeram agora, daquelas fotos, e eu vou chegar lá. Então, eu acho que é uma atenuante o fato da Embratur e aí os governos, o governo estadual do Rio de Janeiro e o governo municipal darem o mesmo dinheiro para todo mundo. Por quê, Mauro? Porque a lei eleitoral exige a igualdade, a isonomia. A partir do momento que você deu 1 milhão, foi a Embratur, para todo mundo, cada um utilizou o dinheiro no seu desfile, mas o valor foi o mesmo, então não teve privilégio. E aí eu vou nas fotos. Vocês acabaram de mostrar fotos do Lula beijando as 4 escolas ou as 4 bandeiras que desfilaram ontem. Olha a isonomia. E eu concordo com você, Josias, isso aí é tudo preparado, né? Quando ele põe lá 4 bandeiras, 4 beijos nas 4 escolas, significa isonomia. Ele não beijou só a escola ou a bandeira da escola que fez homenagem a ele, não, beijou de todo mundo. Outra coisa que o Josias chamou atenção e está perfeito. Eu até não vi isso porque eu já estava dormindo, mas terminou o primeiro desfile, 79 minutos, ele continuou lá e foi sair 5 horas da manhã. Ou seja, ele assistiu todas as escolas. Olha a isonomia de novo. Mas lógico, isso é uma tentativa de afastar, não é qualquer tipo de acusação de privilégio, de tratamento desigual. É uma tentativa, juntando com as orientações da CGU, orientações do Palácio do Planalto. A Janja não desfilou, ajuda também, mas quem vai decidir, depois que tiver esse monte de processos que já está anunciado, é a Justiça Eleitoral, são 7 ministros. Vamos lembrar, areia movediça e não pode ser fresta para ilegalidade. Se alguém arriscou, eu fico pensando na minha cabeça o seguinte, vocês falaram do Sidônio, alguma autoridade nessa história pensou o seguinte, vale a pena correr o risco antes, né? Agora aconteceu o desfile, hoje é o dia seguinte. Será que vale mesmo? Será que as consequências não vão ser pesadas demais? É o TSE que vai decidir. Josias. Doutor Alberto, o senhor entende muito de justiça eleitoral, acompanha o histórico da nossa justiça eleitoral, e o TSE costuma ser muito valente para caçar vereadores, prefeitos dos fundões do Brasil, até governadores de estados menos importantes, mas é mais comedido quando chega na hora de julgar. Ainda a semana passada manteve o mandato daquele senador Jorge Seife. Sempre que tem assim um senador, mesmo um deputado, eles são mais cuidadosos, né? O Bolsonaro, quando foi considerado inelegível pelo TSE, ele já era ex-presidente, já estava pendurado de ponta cabeça nas manchetes, né?
já era, por assim dizer, cachorro morto. Acha mesmo que, nesse momento, a despeito do alerta feito pela ministra Carmen Lúcia, que não será a presidente do TSE quando essa ação for julgada, o presidente do TSE já será o Nunes Marques, né, um dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Ainda assim, acha que o TSE será audaz o bastante para retirar da cena eleitoral um presidente da República que disputa a reeleição? Acha que haverá disposição, com todas essas dúvidas que nós estamos mencionando aqui, para um desfecho como esse? O TSE falar, não, houve propaganda antecipada, mais do que isso, crime de abuso do poder econômico, político. Então, além da multa, o candidato está inelegível. Acha que podemos chegar a esse ponto? Ou já podemos dizer que é muito improvável que isso ocorra? Eu acho que não, Josias, bem objetivamente, acho que é muito improvável. E você sabe, essa é uma das reclamações de muitos advogados eleitoralistas, porque a gente trabalha no dia a dia do processo. Eu já tive cliente e vereador, como você disse, prefeito, deputado estadual, que foi cassado por muito menos do que isso. Você tem toda a razão. E aí a gente transporta essas acusações, transporta esses julgamentos lá para Brasília. Será que o TSE vai aplicar o mesmo rigor para um candidato que já é presidente, foi presidente 3 mandatos e é candidato à reeleição? Infelizmente, eu acho que não vai ter o mesmo rigor, o que é triste, porque a lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas, mas você tem razão na sua crítica e é uma crítica minha também. A lei é igual para todos, não importa se é o Lula, não importa se é alguém que não é o Lula, merece a punição. Fez coisa errada, tem que pagar. Eu vou chamar rapidinho um intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. É bem rápido, a gente vai continuar conversando sobre o desfile que homenageou o presidente Lula e vamos falar também dos outros desfiles, vamos falar do aspecto técnico do carnaval, não só do aspecto político. A gente volta já. E a gente segue aqui pela internet, continuamos conversando. Eu consultei, doutor Alberto, um colega do senhor que bateu um papo comigo em off e ele colocou uma questão que eu achei importante. Isso não está abrindo um precedente muito grande? Daqui a pouco começa a aparecer governador, prefeito, tudo sendo homenageado por escolas de samba em ano eleitoral. Não pode abrir um precedente? Com certeza, Mauro, um precedente muito perigoso, porque aí já não vai ser só o carnaval, logo vem a Páscoa, depois vem feriado dia 15, né, no Brasil, 2 de junho, dia dos namorados, quer dizer, vai acontecer um monte de homenagens, é um precedente muito perigoso, com certeza. Aí a gente volta na pergunta do Josias, então será que por causa do medo de abrir um precedente perigoso para o Brasil inteiro, aí a Justiça Eleitoral vai querer ser exemplar e punir também o Lula? Eu não sei, mas que pode abrir um precedente perigosíssimo, com certeza, porque aí, Mauro, Josias, eu vou pegar esse acórdão do TSE, se em tese o TSE dizer, olha, ficou na linha, também gostei da frase do Josias, aquela linha tênue entre o que pode e o que não pode, eu vou pegar esse acórdão e vou dizer, olha, quando foi lá do Lula, vocês disseram que não tinha problema nenhum. Então, o meu prefeitinho, no interior daqui de São Paulo, né, Mauro, e o pessoal assiste no Brasil inteiro, é mania de festa de peão. Então, tem muito prefeito que faz festa de peão, eu vou dizer, olha, não, o prefeito não fez nada diferente do que o Lula fez lá em Brasília, eu digo no desfile de carnaval, e vocês no TSE disseram que não tem nada de errado, então o prefeito também não fez nada de errado. Eu vou fazer isso com certeza. E aí, eu só vou ficar muito triste se eles disserem, o Lula é uma coisa, o seu prefeitinho é outra, vamos caçar. Josias, punir o Lula por conta de abrir precedente, eu não sei, eu colocaria isso em dúvida para a gente conversar. Agora, que o TSE pode eventualmente se manifestar de uma forma mais clara, mais explícita sobre o que pode e o que não pode fazer em ano eleitoral, isso seria razoável que acontecesse, né? Seria, mas não vai acontecer, Mauro, pela simples razão de que, para começar, esse crime de propaganda extemporânea, propaganda fora de época, ele tem uma pena que é até ridícula, né? Tudo sobe no Brasil conforme a inflação. Mas a multa imposta a políticos que transgridem essa regra da Justiça Eleitoral, e estamos falando de uma campanha que vai começar, a campanha vai ser liberada, a propaganda eleitoral vai ser liberada em agosto. E aqui está acontecendo uma antecipação de 6 meses.
Se o TSE decide ser muito rigoroso, a multa vai ser de R$25 mil. E costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é verdade, né? O problema é que quando compensa, muda de nome, né? Vira propaganda antecipada. R$25 mil para uma exposição como essa. A escola passou pela avenida durante 90 minutos. Antes, já havia uma grande exposição nas redes sociais e agora houve uma transmissão em rede nacional durante 90 minutos, né? De um samba exaltação do Lula. Aí tem toda a discussão se isso é bom politicamente para ele, se não cutuca o eleitorado independente com o pé para ver se morde lá na eleição, ou se, do ponto de vista jurídico, isso será ou não considerado uma transgressão, né? Mas, se ficar na multa, a multa é de 5 mil a 25 mil, que é algo michuruca. Vem sendo assim ao longo de muitas eleições. Essa multa nunca é atualizada, porque não interessa aos políticos atualizá-la. Todos fazem a mesma coisa, todos transgridem a legislação eleitoral, sabendo que a punição vai ser michuruca e que, portanto, a exposição proporcionada pela transgressão vale a pena, né? E se a oposição enveredar por um questionamento em relação a abuso do poder econômico, do poder político, aí quer me parecer que é muitíssimo improvável que o TSE vá arrancar o Lula dessa eleição. Não vai fazer isso, a repercussão seria absurda, o estrondo político seria extraordinário, a composição do TSE hoje não sinaliza uma decisão dessa natureza e a Justiça Eleitoral ela tem um viés contemporizador, exceto quando o polo passivo, quando o réu na ação eleitoral é um político mequetrefe, é um político marginal, é um vereador, é um prefeito, um governador de estado marginal, de estado sem relevância econômica e política. Excetuando-se esses casos, quando tem político graúdo, normalmente o TSE costuma ter uma visão, a Justiça Eleitoral, uma visão que atenua os delitos, que atenua as infrações. E não creio que vai ser diferente nesse caso, Mauro. A gente já está de volta com você que nos acompanha também pela TV a cabo. Você percebeu que o assunto continuou aqui. A gente está falando ainda da questão do desfile da Acadêmicos de Niterói. Doutor Alberto Rolo, quero agradecer muito pela sua participação. Obrigado por nos ajudar nessa edição. Volte sempre ao UOL News. Eu que agradeço a você, Mauro, Josias, todos os amigos do UOL. Estou sempre à disposição. Bom dia, bom trabalho.